Já estamos ao vivo, Su? Boa noite, família Amor Exigente. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que bom estar aqui novamente com vocês. Bem, vamos começar com o nosso cumprimento. Boa noite, família Amor Exigente. Como vai você, Tânia? Cada vez melhor. E que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Por que, Cristina? É o primeiro dia da sua nova vida. É o primeiro dia porque são novas oportunidades que me surgem. A cada dia eu tenho uma nova oportunidade para ser melhor, para fazer melhor, para me cuidar melhor. Que bom, então. Hoje nós estamos sem a presença da Yaren, por motivos particulares, né? Alguns problemas que ela está enfrentando, né? De doença. Então, a gente também, nas nossas orações, a gente vai colocar sempre o nosso, direcionar o nosso pedido para que tudo se ajeite com a família dela. Né, Tânia? Isso mesmo. Então, hoje nós vamos falar de um tema que estamos encerrando o mês. Nós vamos aprender um pouco sobre grupo de apoio, que é o princípio que nós trabalhamos nesse mês. Estamos encerrando hoje. Nós trouxemos uma convidada muito especial para mim e para todos, né, que são voluntários dessa grande família Amor Exigente. O tema hoje, Suzana, você vai comentar um pouquinho sobre o tema? Posso comentar. Você não gostaria de falar das redes sociais? Isso, boa lembrança, Suzana. Nós temos o canal do Facebook, onde nós estamos transmitindo agora, que é Amor Exigente Cedro PAE, e nós temos o Instagram, Amor Exigente Cedro MS, e todas as lives daqui vão lá para o nosso canal do YouTube, que é Amor Exigente Cedro MS também. Nós temos lá mais de 1 ano de lives que temos feito semanalmente, muito material para vocês, aproveitem para assistir novamente essa live que vai para lá, e as outras, né, anteriores que nós fizemos, aproveitem para dar uma forcinha lá para o nosso canal, se inscrevam lá no nosso canal. Temos também o nosso site, que é www.amorexigentems.org. Lá tem todas as informações também. Então, todo mundo fica ligado no canal do Amor Exigente Cedro MS, tá, pessoal? É isso aí, né, Suzana? Então, como a Tânia já disse, né, estamos recebendo a Cristina e ela vai nos falar, vamos aprender com ela, porque ela também, né, como voluntária, a gente aprende sobre o tema, a importância, né, do amor, dos grupos de apoio. O tema que é assim, normalmente a gente chega, a nossa primeira atitude é tornar-nos o conhecimento da dependência de um familiar, é tentar o quê? Esconder o fato. É normal isso. E achamos que sozinho nós vamos resolver a situação, nós vamos conseguir ajudá-lo e vamos nos livrar desse enrosco, né, que ele se meteu. Então, porém, não basta querer ajudar. Você precisa de apoio. E quem que te dá esse apoio? Quando você conhece o Amor Exigente e você entra nessas reuniões, esse grupo vai te ajudar. São apoios extremamente importantes. E os voluntários, né, dedicam-se a esse trabalho, essa troca de experiência que o grupo de apoio nos dá. Certo, Tânia?
Isso mesmo. Então, a Cristina vai nos falar um pouco sobre isso, outras coisas mais ela vai explicar. E eu estou muito feliz da Cristina ter aceito o nosso convite, porque ela está falando lá da minha terra natal. Ela é de Guaratinguetá, Amor Exigente lá de Guaratinguetá, onde eu nasci, me criei, né? Só vim para cá depois de casada, já com um filhinho de 1 ano. Adotei Campo Grande como minha terra natal, mas minhas raízes estão lá em Guaratinguetá. E ela está lá, então, da terra da primeira fazenda Esperança, que nós conhecemos hoje, né, um centro de tratamento que deu certo, que foi pioneiro e que está aí pelo Brasil todo. E, Cristina, muito obrigada, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo aqui de hoje. Eu gostaria que você, então, se apresentasse, falasse como é que você encontrou o Amor Exigente, ou como o Amor Exigente te encontrou, né? Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. O tema Amor Exigente é muito importante, né? Para todos nós, para o nosso país, para cada família, eu acredito. Eu sou aqui de Guaratinguetá e eu conversando aqui com a Tânia, falei que eu estou fazendo 40 anos de voluntariado nas mais diversas localidades e áreas, mas eu comecei exatamente no Frei Hans, há 40 anos atrás. Ainda não tinha essa estrutura da Fazenda Esperança de hoje, mas um trabalho muito especial, muito bonito, que me chamou a atenção. Então, pelos caminhos da vida, eu fui voluntária em vários grupos de apoio. Então, fico feliz pelo convite, por falar desse tema e por estar também conhecendo vocês. Eu acho que o Amor Exigente é uma grande família. E foi assim que ele me acolheu também. A problema da dependência química, né, que eu conheci à minha volta, não foi diretamente na minha família, mas na época nem existia, assim, eu não tinha conhecimento do Amor Exigente. Quando o grupo aqui em Guaratinguetá viu a necessidade, uns amigos viram a necessidade de abrir o grupo para dar apoio a famílias e falaram comigo, eu já de pronto já me identifiquei. Fiz a leitura do programa e o Padre Haroldo ele foi muito feliz, né? E não é à toa também que a espiritualidade, né, o amparou e fez com que ele abrisse esse programa, que para mim caiu como uma luva, como mãe, como pessoa, como mulher, e muito eu tenho aprendido, por isso eu não largo mais. Como diz um amigo meu, é um emprego que eu não quero perder. Bom, ninguém quer, né? Quem entra no Amor Não é? Exigente é isso, se apaixona realmente, né? Então, Cristina, como você descreveria um grupo de apoio? O grupo de apoio para mim, como eu falei aqui, a questão da família, mas ele é diferente. Ele é um grupo onde você vai se olhar pelos olhos do outro. Nós, no nosso dia a dia, temos dificuldade com esse exercício de nos ver. Nós achamos que vamos resolver as questões, mas de fora para dentro, não de dentro para fora. Quando nós estamos num grupo de apoio e ouvimos as pessoas, é um grande exercício. E eu acredito que esse exercício nos chama também para a nossa abertura. E quando eu escuto a história do outro, eu aprendo a ouvir e eu aprendo a escutar a minha própria história. Acho que essa é a primeira porta que o grupo de apoio me abre. Assim, todos nós temos necessidade, sim, de falar, todos nós temos esse lar disfuncional, o comportacional, ele faz parte da nossa sociedade, porque nós somos imperfeitos, cada um de nós pode ter dificuldades diferentes, de locais diferentes, culturas diferentes, mas cada um de nós, quando encontra um grupo de apoio, começa a se ouvir e a se ver um pouco mais. E isso eu acho que é o coração que se abre. E é quando eu me reconheço, quando eu aprendo que eu mereço respeito, que a minha história não é só minha. Tem muitas pessoas com aquela minha história, com uma história que diferencia uma coisa ou outra, mas são todas muito parecidas. E aí que eu posso dar acolhimento ao outro com a minha história e que o outro pode me acolher com a história dele também. E assim vira uma troca, uma terapia em grupo onde não somos julgados. O grupo de apoio é esse abraço,
onde a gente começa a dar os primeiros passos, né? O Amor Exigente, ele tem os 12 princípios e vai começando da gente olhando para nossas raízes culturais. E aí já é o primeiro passo para a gente se reconhecer. Como era a nossa família, como é a estrutura, o que eu tenho de valores fortes, o que eu preciso deixar de lado, né? O que me fez também entrar por alguns caminhos disfuncionais, é o nosso reconhecimento. E assim vai dando os passos, né, a cada princípio. Na nossa conversa aqui, nós vamos colocando também um pouco desses princípios que vão fazendo parte da nossa caminhada no Amor Exigente. Chegamos a ele em meses diferentes, mas o ideal é que passemos por todos os meses. E como eu falei aqui, por isso que a gente não deixa mais, né, Tânia? Porque à medida que a gente vai passando, a gente vai, cada vez que a gente passa pelo mesmo princípio, passamos de uma forma diferente. É verdade. Com certeza. Nós tivemos um participante que chegou uma vez no grupo e quando a gente explicou sobre o programa, ele disse, quer dizer que eu tenho que... Dura um ano esse programa. Quando eu terminar, eu já estou formado, vamos dizer assim, né? Eu tenho um diploma, né? Mas ele ficou conosco muitos anos, foi um excelente coordenador, que faz muita falta ainda para a gente. Mas você falou aí, então, sobre a gente se reconhecer, né? De onde a gente veio, porque as pessoas, depois que entendem, né? Que não importa o mês que você chegue no Amor Exigente, né? Os princípios são todos intercalados, então a gente vai lembrando, está falando de um princípio, vai lembrando de outro. E como você falou aí da família, o nosso primeiro grupo de apoio não seria a nossa família? Mas como é que a gente vai receber apoio e não críticas, como às vezes recebemos dos nossos familiares? Como você entende isso? A questão da família, apesar de ser o nosso núcleo mais importante, aquele que faz parte da nossa caminhada, né? O nosso olhar interno, só que ele está fora de nós, ele envolve muita emoção e muitos sentimentos. Eu acredito que isso seja a grande dificuldade. Nós temos desgastes no dia a dia, nós temos convivência sobre vários aspectos e nós temos umas posturas também sociais, né? A psicologia chama isso também, né, de persona. Nós somos a persona mãe, a persona pai, a persona filho, e a gente vai se posicionando nessas personas, e a própria sociedade mesmo nos dita algumas regras e algumas posições. E ao longo desse percurso, vamos dizer assim, da disfunção ou de algum problema, que é normal para todos nós, há uma dificuldade natural dentro da família, pelo posicionamento e pelo lidar com emoção. A família, ela envolve sentimentos, emoções, que para nós vira como se uma paixão, a gente se derrama pelas coisas. E aí a gente perde um pouco a frieza, a tranquilidade desse olhar. Então, tudo que é falado é meio que discutido não falado. Né? Quando a gente coloca alguma coisa, aquilo é colocado para o outro como se ele tivesse que resolver automaticamente. E não é um diálogo. Mas nós temos essa dificuldade, né? No máximo, a gente às vezes consegue um diálogo trivial, e com alguns membros da família, a gente até aceita que o outro queira sempre nos dizer o que fazer. E essa é a diferença na família, tem essa situação. Por isso que o grupo de apoio é diferente. A gente sai um pouco da emoção, recupera um pouco da razão, e como eu falei antes, a gente olha uns para os outros. E como você falou, né, quando a família chega no grupo de apoio, né, ela é separada. Na hora da reunião, né, do grupo, se a gente tem condições, né, nós separamos. É justamente por essa emoção. Então, para vocês verem a dificuldade que é o grupo de apoio na família, realmente por causa das emoções. No grupo de apoio, Cristina, também aprendemos a dialogar. E como reconhecer onde erramos e recomeçar? Nós falamos aqui, né, das nossas dificuldades com relação ao nosso próprio espelho, né? Esse exercício do dialogar é realizado no grupo de apoio, né? Eu acho que é um exercício e é um aprendizado para nós. Só que é mais que isso.
É um lugar onde não basta a gente ficar olhando um para os outros e falando a história, é preciso um processo de reconhecimento das verdades. E esse processo é um pouco duro. Nós temos dificuldade com isso, né? Em algum momento a gente abraça uma determinada culpa e isso é mais fácil para nós, abraçar a culpa. E muitas vezes ela tampa os nossos olhos da verdadeira caminhada, que é uma abertura, né? Nos reconhecer, é nos identificar dentro das nossas questões. Quando a gente olha para o outro, se reconhecendo, aquilo vira um caminho para nós. Poxa, mas se essa pessoa tinha uma dificuldade tão grande dessa forma e ela se reconheceu de alguma maneira, eu também posso. E a gente começa a querer abraçar uns aos outros nos seus reconhecimentos, e aí a gente começa a olhar para a nossa verdade. A princípio, vontade de correr, de fugir dela, como você falou, esconder, mas aos poucos a gente vai percebendo que para o caminho de resolução, a gente precisa exatamente começar a entender o processo, começar a reconhecer a nós mesmos, reconhecer as nossas verdades, como a gente olha para elas de uma outra forma, e uma forma como de tratamento, uma forma mais positiva, né? O Amor Exigente fala em assertividade, e ele fala também das questões que são, às vezes, situações de saúde mesmo, né? Aquele desprendimento do problema de saúde do outro, a questão disfuncional causa em nós várias outras questões que também são questões de saúde. Então, falta um pouco de conhecimento. Então, o Amor Exigente chama a gente para a gente aprender sobre essas questões. Né? As questões também que envolvem saúde, sim. Nós temos o problema da dependência, da codependência e muitos outros, a depressão, a ansiedade. Tudo envolve a nossa organização física, o nosso equilíbrio emocional, a nossa saúde mental e, ao mesmo tempo, a exposição que a gente tem para o externo. Aí entra aquela questão que eu falei, as nossas grandes dificuldades de como nos veem, como se ter problema, como se ficar triste fosse uma questão que, né, ninguém vive. Isso não é. A foto do sorriso é apenas um momento. A internet hoje, as mídias sociais, parece que é um espelho, e é um espelho mentiroso. Porque quanto mais eu me aproximo das minhas verdades, mais eu adquiro um sorriso. Mas um sorriso de quem se reconhece. E esse é um passo importante no diálogo, né, do Amor Exigente. E você falou uma coisa aí muito importante, né, Cristina? A aparência, né, os falsos sorrisos, né? Isso que é exigido dentro das mídias sociais e a gente tem que trabalhar muito bem isso. Então, a pessoa não quer aceitar que tem uma dificuldade em casa, como se ninguém tivesse, não é verdade? Bom, aí passa, pode falar. Não, é como diz o Kaká, né? Quando ele dá o Kaká, sabe quem é o Kaká? Sei, o Kaká. Kaká. Mas eu não sei o que é. Carlos César Colino. Carlos César Colino. Carlos César, Então, quando ele dá palestras, é isso que eu queria dizer. Então, ele diz que ele fala assim, quem tem problema, levante a mão. Sim. Aí, tem alguém que não levanta a mão. Então, ele fala, bom, se não levantou a mão é porque você está com algum problema no braço, você não está podendo levantar. Porque problema, todos têm. Né? Todo mundo tem alguma coisa, né, para resolver, e essa é a vida toda, né? Mas na maioria das vezes, Cristina, nós conseguimos realmente apoiar os amigos, mas não os familiares. Por que isso acontece? Eu acredito assim, como eu comentei, né, os desgastes, né, da família e aquela questão da persona, porque o amigo, ele não precisa resolver questões, né? Ele não convive. Então, é mais fácil nós ouvirmos a pessoa de uma forma externa, né? Aquela que não vai nos dar o julgamento das intenções e não vai também ditar algumas regras. Então, ouvir o amigo é mais fácil,
Por isso que eu acredito também que o Amor Exigente é essa grande família. Nós acabamos torcendo uns pelos outros. Nós temos as nossas metas, né, que é uma questão importante, e a gente fica assim feliz quando o outro consegue realizar a sua meta, e a gente compreende quando o outro não realiza, e isso é um centro de amigos, porque na família, além disso, né, a gente tem cobranças, a gente tem o trabalho com as culpas, ele vem para nós e a gente fala, não sou eu, né? Eu não consigo tudo, mas eu não posso externalizar isso daí, porque eu tenho uma figura de pai, eu tenho uma figura de mãe, eu tenho outras vivências, né, de desgastes em família, e eu tenho medo dos julgamentos. Discutir problemas é como se fôssemos apontar culpados. Embora isso não seja necessário, acaba ficando meio que implícito no conjunto familiar essa questão. Porque a gente meio que quer, né, dizer que com a gente não. Então, essa nossa postura de eu não estou envolvida, comigo não, começou, foi fora, tem um amigo que o envolveu, tem uma questão externa, a gente sempre coloca isso porque a gente está querendo se isentar, na verdade, diante da nossa dificuldade mesmo, de olhar as nossas questões disfuncionais, que, na verdade, fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, e esse é o que nos abraça para a gente aprender e nos tornarmos, como a gente falou no começo, cada vez melhores. E é assim, é batendo a cabeça. E não tem receita para nada, para ser mãe, para ser pai. E as nossas disfunções, elas retornam para nós mesmos, né? Retornam lá e ficam doendo o nosso calinho. O amigo, ele é aquele de fora, ele está com um olhar externo. E aqui eu vou lembrar com a gente aqui o programinha da Super Nani. Quem que não olhava aquele programa e falava, nossa, mas olha lá como é que resolve. Parece tão simples, tão fácil quando a gente está de fora. Então, essa questão envolve a família, os amigos. O amigo, ele não tem aquela emoção, aquela paixão. Ele tem uma questão de nos abraçar, de acolher, de torcer por nós. Mas a vivência é nossa lá. O calo é nosso lá. E o nosso calo do dia a dia é um calo familiar, porque é um conjunto, né? É o nosso grupo mais próximo. Então, Cristina, a gente conversando sobre isso, eu estava me lembrando que nós falamos aqui um pouquinho antes sobre voluntariado, né? Sim. E eu fui voluntária, e a Tânia também, muitos anos, de um grupo aqui em Campo Grande, chamado Clube da Mãe Pobre, que atendia idosos. Com a pandemia, como idoso não pode, né? E também, então, ele foi fundado em 1966, e estava aí até o começo da pandemia. Nós tínhamos muitos idosos assistidos. E naquele dia eles vinham para lá uma vez por mês. E a gente ficava durante, no máximo, 4 horas com eles. Né? Tinha uma orientação espiritual, uma conversa aqui. Então, a gente sempre frisava muito bem isso. Para as voluntárias, né, que ajudavam, o serviço era grande, sabe? Por favor, no momento que nós estamos aqui, durante esse tempo, nós temos que ser gentil com eles. Não pode ficar brava com eles. Que é o momentinho porque eles vão embora. Eles vêm e contam para você um monte de coisa que está acontecendo, não são coisas boas na vida deles, né? Você tem que apoiar e escutar, porque daí eles vão embora, né? O problema vai com eles, você fica. A gente pode se comover, a gente até reza por algumas coisas, mas eu sempre lembro disso, não é, Tânia? Verdade, Lembra? é verdade. E isso nós aprendemos no Amor Exigente também, não é? É uma troca, né? Dos dois lugares, porque o Amor Exigente nos fala isso, né? Nós temos que ser gentis com as pessoas que nos rodeiam, né? E até pegando esse gancho, como é que nós podemos praticar o grupo de apoio na sociedade? Lembrando sempre, né, que cada família é uma célula importante da sociedade. Então, quando nós começamos a falar em sociedade, nós também falamos de famílias, né?
Então, a família, a gente começa na nossa casa. E como que a gente começa a nossa casa com aquela ideia do programa? Nada muda se a gente não mudar. Nós somos uma célula importante da nossa família. A gente não vai colocar para os outros as questões. Primeiramente, a gente coloca para nós, né? Como célula da sociedade também. E a partir de nós, em especial aqui falando da nossa frequência ao amor exigente, quanta coisa a gente conhece e aprende. Dentro de uma sociedade, nós temos amigos, nós temos vizinhos, nós temos serviços voluntários, nós descobrimos no amor exigente que cada um de nós tem o que doar. Quando nós compartilhamos nossas histórias, estamos doando. Quando nós abraçamos, como vocês falaram aí, receber as pessoas com carinho, nós demonstramos um respeito que muitas vezes a sociedade não tem para conosco. Mas nós somos célula da sociedade. Então, procuremos esse abraço, acolhimento, né? E a sociedade oferece para nós vários grupos, tanto com relação ao Estado, com relação à federação. Nós temos Federação do Amor Exigente, que podemos indicar. Nós temos, o Amor Exigente costuma dizer que quando nós estamos bem, o amor exigente precisa de nós. Quando nós estamos mal, nós precisamos do amor exigente. E isso vai se alternando dentro da nossa vida, dentro do movimento que a gente vivencia. Então, é muito importante a gente olhar a sociedade para poder indicar para as pessoas quais são, né, as indicações que a gente tem. O amor exigente coloca para a gente várias questões. A gente fala, né, a gente precisa da questão médica, precisa da questão psicológica, da questão emocional, né, e nós podemos buscar as células também da sociedade que nos dão apoio para todas essas questões. Né? Trabalhar o ser, mas trabalhar a gente como célula da sociedade e essa busca de ajudar uns aos outros. Como a gente falou, o amor a gente é uma grande célula da sociedade, tem várias outras, inúmeros grupos de apoio. Com certeza. E também nos grupos de apoio, Cristina, vemos uma grande maioria de mulheres que frequentam, né? Por que você acha que os homens não admitem precisar de ajuda? Acho que deu uma travadinha. Pois é, nós falamos aqui da sociedade. Sim. Pode continuar, Cristina, que deu uma travadinha. Pode continuar. Comentamos aqui sobre a questão da persona, e no Amor Exigente nós temos os princípios iniciais que falam da questão do super-herói, né? Que as pessoas também são gente. E essa eu acho que é uma grande dificuldade também, que envolve sim a sociedade, que é uma sociedade machista, mas ao mesmo tempo é uma sociedade que foi criada em cima de um beneficiário, vamos dizer, aquele que é o que comanda a casa, é o responsável, que sobre os ombros dele, né, pesam todos que estão ali, sobre várias responsabilidades. Ao longo do tempo, né, a sociedade foi tomando também outras direções, até mesmo, né, de trabalho, profissão. Então, hoje, a gente tem uma família onde várias pessoas trabalham, mas aquela nossa origem, lembramos lá das raízes culturais também, que a gente fala nos princípios, né? Lá no primeiro princípio, e nós temos a nossa dificuldade com essas raízes. Então, a sociedade exige muito do homem. Então, de certa forma, ele vai ser aquele super-herói, aquele que é para dar um jeito nas coisas. E quando as coisas não estão bem, como admitir? Se para nós já temos dificuldade, eu acredito que para os homens ainda há uma dificuldade maior. A mulher, ela pode até chorar. Nós somos tidas, às vezes, como fracas pelas nossas lágrimas, mas nós podemos chorar. E quando a sociedade diz que homem não chora? Sequer derramar lágrimas eles podem. Quanto mais vivenciar emoções. Ir para um grupo que a gente se respeita, que a gente se ouve, com essa grande harmonia, ouvir um ao outro, um homem dar um depoimento é de uma grandiosidade, é de uma coragem, só que é muito pouco reconhecida. Ele imagina que seria uma humilhação. E é muito pelo contrário, é uma grande atitude de coragem.
mas é uma questão que a sociedade coloca. E eu imagino quanto seja difícil para o homem. Mas quando eles abraçam uma questão, eles são muito maravilhosos. Eles vão profundamente, e eles são lições humanas incríveis, porque se abrem. E a gente vê desde a questão da cozinha. Esse MasterChef, né, veio fazendo com que o homem também olhasse para a cozinha de outra forma, e nós aprendemos a admirá-los em todos esses aspectos. Então, se você está pensando em não vir ou tem receio de falar, Amor Exigente é uma família. E você vai ver que essa questão é só começar. Você vai começar a se sentir melhor e vai virar também um espelho para todos nós. Lá não tem certos nem errados. Como a sociedade não deveria ditar para nós quem são os certos e os errados. Nós somos todos errados em alguns momentos e certos em outros momentos. Por isso é sempre o primeiro dia. Porque naquele dia a gente tem um compromisso, uma meta para atingir, que é de estar cada vez melhor. E essa construção só se faz a partir do erro, a partir da gente se reconhecer também. E é uma atitude de coragem e de muito respeito. Nós temos o sigilo como pilar do amor exigente, e todo homem, né, que lá entra e começa a trabalhar, a gente tem lá o presidente, né, da federação, e a gente vê quantos anos e que caminhada bonita. A gente assiste o programa da TV Rede Vida, né? Que tem os depoimentos, e a gente vê que maravilha que são aqueles homens, né, que abraçam a questão do amor exigente e trabalham com os filhos e vão nessa questão da drogadição, seja na depressão, seja na ansiedade. Imagina a dificuldade de um homem ser reconhecido e abraçado na sua depressão. Então, a gente vê isso como natural, mas há um convite que nós estamos num momento também diferente, e cada vez melhor nós podemos abraçar e receber os homens, e eles chegam sim no amor exigente. Nós temos muitos companheiros, e o convite é para que eles não tenham esse medo, que serão muito bem acolhidos numa atitude de grande coragem, porque a gente também sabe a dificuldade que é. Isso mesmo, Cristina, que lindo que você falou, né? A gente tem que admirar mesmo esses homens que conseguem partilhar suas dores, né? Que isso não é usual, né? Pelas nossas raízes culturais. E também a gente aprende muito com eles, né? Porque cada um tem um olhar diferente, não é? Eu me lembro muito de um coordenador nosso que ele sempre questionava, porque dizia assim, a mãe ama demais, né? Sempre se fala no sofrimento das mães, né? E ele dizia, mas e o pai? Aonde é que está o pai, né? Então, o pai tem o mesmo sentimento que a mãe, e às vezes ele tem que colocar aquela capa, né, protetora, porque além dele sofrer com o problema do filho, ele tem que acolher a esposa, né? Então, ele se faz muito mais de super-herói, que é um dos nossos princípios também, né? Que a gente fala das capas de super-heróis que a gente tem que abandonar, né? Mas nas partilhas, Cristina, muitas vezes não concordamos com as falas das pessoas, né? Da maneira com que elas agem. E você acha que nós podemos externar a nossa opinião ou devemos ficar calados, né? Como é que nós devemos proceder, nós enquanto, não enquanto coordenadores, que já conhecemos o programa, mas enquanto participantes do programa? Nós estamos aqui convidando as pessoas, né, a conhecerem melhor sobre o grupo de apoio. O que você nos fala sobre isso? No grupo Amor Exigente, nas nossas partilhas, nós podemos contar as nossas histórias e ouvir a história do outro. Mas essa questão de concordar ou não é um sentimento que a gente não tem, porque não é a nossa história. Quando nós nos olhamos na história do outro, a gente tem que retornar para nós e ver os nossos passos, os nossos caminhos. Então, na hora que a gente quer dizer para o outro assim, poxa, mas né, isso está certo ou isso está errado, e eu não tenho a vivência do outro, eu não estive naquele problema do outro até aquele dia, eu não vivenciei nenhuma parte do caminho dele, nem tudo que ele tem à volta. Então, como é que eu vou, da minha posição totalmente externa,
concordar ou discordar. Essa é uma questão que fica assim muito tranquila nos grupos, sabe? A gente conversa, a gente apoia como? Dando o nosso ouvido, dando o nosso respeito e aquilo que a gente falou aqui, admitindo, né, a coragem, abraçando a coragem que a pessoa teve de estar ali conosco e compartilhar a sua história, que é dolorida. E por que que é tão dolorido, né? Justamente pela dificuldade que a gente tem desse reconhecimento. A gente não tem a fórmula da resolução, mas gostaria de ter. É como se a gente achasse que a gente deveria, de qualquer forma, ter uma fórmula para resolver. E quando a gente vai falar dessa história, é como se as pessoas fossem apontar para a gente e dizer, né? Mas você não teve a fórmula para isso, mas isso chegou nesse ponto por você, o que que você fez? Mas isso não existe. E nós precisamos tirar esses laços todos, porque esses laços são mentais e nossos. São internos, são as nossas autocobranças, que precisam ficar de lado nesse abraço que a gente tem para a história do outro. E nós, quando saímos da reunião, não estaremos lá no momento em que o outro for tomar uma atitude. Então, como que eu vou dizer, né, que eu concordo ou com discordo, qual atitude o outro deve tomar? O nosso comportamento de partilha é um comportamento de ouvido, de abraço, de respeito, onde nós nos reconhecemos nas mesmas histórias. Só mudam os endereços e alguns personagenzinhos. As histórias são as mesmas, né? A gente tem essas questões ao longo dos nossos caminhos também, né? De nossa família, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, as nossas questões. Então, é esse abraço que a gente tem. Esse olhar é um olhar que a gente vai conquistando, sabe? A gente vai fazendo um trabalho conosco mesmo, diante da apresentação de cada princípio. A gente vai mergulhando nesses princípios, olhando um pouquinho. Ah, isso assim, olha tal história. E a gente se reconhece, gente, com uma história tão pequena diante da grandiosidade do que as pessoas apresentam, de como elas estão lidando com as questões delas e com que força, com que perseverança, com que grandiosidade. Ao olhar delas, parece assim, nossa, né? Eu não consigo fazer nada, eu estou aqui só em sofrimento, mas não é. Ela já caminhou, já caminhou, já caminhou. E quando ela conta e a gente olha para aquilo, ela reconhece a caminhada dela e a gente a abraça. Está dentro da pergunta, né, que eu tenho aqui para fazer para você. Quais os sentimentos que as pessoas têm que fazem com que do grupo de apoio não funciona para elas? Por quê? Né? O que leva uma pessoa a não querer frequentar o grupo de apoio? Porque a gente sabe que é grande, né? Isso mesmo. Você sabe que essa é uma das grandes questões também. Eu acho que até mesmo pela frequência, né, do amor exigente. A gente... Cristina deu uma travadinha aí na sua internet. Está me ouvindo bem? Agora voltou. Pode voltar a sua resposta, por favor. Ah, foi uma questão da internet, deu uma né? osciladinha, deu uma oscilada, mas tudo bem. Mas então, a gente estava comentando aqui da dificuldade também da frequência. Essa mesma dificuldade que você comentou é a dificuldade que a gente tem na frequência. E envolve tudo que a gente vem conversando até agora, sabe? As pessoas, às vezes, elas não se dão essa oportunidade porque tem a dificuldade mesmo de falar, a dificuldade de ouvir. Nós não temos esse exercício diário. Nós não temos esse hábito, né, de ser quem nós realmente somos, de falarmos a nossa história, justamente por estarmos envolvidos pela sociedade do falso perfeito, a falsa perfeição, né? Então, a gente pensa que a necessidade do acolhimento é estar ou ser perfeito em algum momento, de alguma forma. Mas, na verdade, é muito o contrário disso, né? Nós precisamos tirar as nossas máscaras para nos acolhermos, para deixarmos essa família
nos envolver a família que nós temos na nossa casa e a família dos grupos de apoio, que é também um nome que a gente fala, né, nessa questão do grupo de apoio. Mas tem muitas pessoas que elas ainda não estão preparadas para essas questões. Elas ainda não conseguem se abrir para elas mesmas, elas ainda não estão olhando para elas mesmas. Então, vem aquela questão, chegam ao grupo de apoio achando que a solução está no outro, que não adianta eu ir para lá, eu ouvir e falar, sendo que o problema não está em mim, o problema está no outro. Eu coloco sempre essa questão, né, da disfuncionalidade familiar no outro, sendo que eu sou parte desse processo. E quando nós estamos numa família disfuncional, nós também somos doentes naquele meio, doentes psicológicos, emocionais, e não questões profundas nem sempre, mas questões naturais do dia a dia. Como seres humanos que somos, lidamos com os nossos altos e baixos. Nós somos inconstantes, o nosso dia a dia nos oferece várias questões que não dependem de nós, e a gente precisa olhar para isso dessa forma. Nem tudo depende de nós não temos poder para tudo. Então, quando a pessoa chega e ela não quer, né, ela não consegue entender como o programa funciona e como esse programa vai fazer parte dela para ser cada vez melhor, é porque ainda não se deu essa oportunidade. Tem as suas próprias dificuldades, mas eu acredito muito que tudo tem o momento certo. Tem gente que passa na porta, tem gente que vai uma vez e que vai daqui a um ano, mas nós podemos sempre abraçar, sempre receber e sempre falar do amor exigente, seja para quem for. Porque um dia, em algum momento, ela vai sentir, ela vai ver esse abraço e vai chegar lá. A gente recebe muitas pessoas e eu acredito muito que uma passagem pelo amor exigente, seja de um dia, seja de 2, vai ter uma sementinha plantada. Pode trazê-la depois, mais à frente, no momento em que ela já conseguir realmente estar diante do seu espelho. Né? Você falou aí, Cristina, que todos serão abraçados, né, com amor exigente, uma sementinha. E aqui nós temos a prova disso, porque as pessoas que estão nos vendo essa noite, a Rosângela Alves, a Camila Silva, todos cumprimentando você, a Lúcia Marreiros, que está sempre conosco, a Dalva, nossa querida coordenadora geral, a Regina Martoni, Rosiane Souza, Rosângela Soares, que está dizendo aqui que aprende muito conosco, que transmite muita força, a Eunice Moreira, lá do Amor Exigente, Girassol, Guaratinguetá, olha que nome lindo, né? Adoro Girassol. Eladir Machado, bom, muita gente aqui que está conosco aqui, a gente agradece muito a presença de todos, né? Sempre estão aqui nos dando essa força, né? Mas eu queria também te perguntar assim, né? Você falou como as pessoas têm dificuldade, né? De falar e de ouvir. Acho que tem mais dificuldade de ouvir, né? Nós ouvimos sempre assim cursos de oratória, né? Deveríamos ter cursos de ouvitória também, né? Para as aprenderem a ouvir, né? Porque enquanto chega a sua vez, às vezes a pessoa partilha e depois não tem paciência de ouvir a história do outro porque não interessa, né? Só interessa a dor dela. E como é que você acha que as pessoas têm que fazer para fazer uma partilha sincera? Ainda, né, com esse gancho que a gente veio falando, né, a gente, quando acolhe, quando abraça o outro, a gente abraça o ser por completo, aquilo que ele é, aquilo que ele trouxe. Tem pessoas que começam as reuniões apenas chorando. Tem pessoas que começam a dizendo, olha, eu não tenho nada a dizer hoje. E todas elas são acolhidas. E isso é o que cada um que trabalha no Amor Exigente, que quando chega a sexta semana, ganha o seu crachá de voluntário, né? Tenha seu papel exatamente nesse grupo, de fazer a sua partilha sincera, de abraçar o outro com a sua história, seja lá qual for a sua história, e de entender essa base do sigilo. Então, cabe a cada membro do Amor Exigente, a cada pessoa que ali chega, entender o pilar do sigilo, que é muito importante,
Primeiro porque se é um autorreconhecimento, se eu estou em família, se eu estou num grupo onde o respeito é o que impera, então a gente tem que entender que o que é dito ali, fica ali, né? Quem eu vejo aqui, o que eu falo aqui, aqui tem que permanecer. O amor exigente tem que abraçar o sigilo e começar exatamente pelos voluntários, que ao fazer, promover uma partilha sincera, acabam por acolher a todos os membros, entender o seu tempo, e cada um, por sua vez, vai vendo a necessidade. Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas que, quando resolveram falar, tinham histórias riquíssimas, belíssimas, que abraçaram a todos nós e que puderam ser, assim, né, exemplos e situações maravilhosas, né, para cada pessoa que ali está. Então, é preciso que a gente entenda que todos nós temos essa questão. Temos a contribuir, temos a dar, todos nós temos uma fala que é assertiva e que merece ser ouvida. Não há questões ali de não ser ouvido. E não há questões de traumas e medos que ali não possamos compartilhar diante dessa questão do sigilo, que é pilar do amor exigente, que é importante, e se faz importante a cada reunião. E é isso que a gente vai conquistando, né? E aos poucos, cada um, sabendo a oportunidade que tem, vai se dando o direito de, a partir dos princípios bem trabalhados e compreendidos por cada um que ali chega, vai alimentando algo dentro dela que no seu momento ela vai partilhar. Você falando isso, eu me recordo, há anos atrás, eu estava numa partilha de grupo já, né? E aí estavam partilhando e tinha uma pessoa sentada do meu lado e ela fez um comentário baixo. Alguém falou alguma coisa e ela resmungou alguma coisa. E aí eu escutei aquele comentário dela, eu falei assim, mas nossa, caiu para mim como uma luva, sabe? Até hoje eu levo aquilo que eu escutei. Ela falou, uma vez só sussurrou, né? O que ela falou? Ela falou assim, permite que faz as coisas e depois, sabe? Você permite, depois você reclama, né? Você permite, mas ela só deu uma pincelada. Eu falei assim, nossa, e aquele dia, aquilo caiu como uma luva para mim, né? Eu estava coordenando o grupo, mas eu estava escutando e escutei ela. Então, tudo que é falado, porque às vezes, para uma pessoa, não quer dizer nada. Se a pessoa falou alguma coisa, para você não tocou nem nada, mais para outro, sim. É isso daí que é a coisa boa do grupo, da troca, essa troca de experiência. Que aquilo que é bom para mim, muitas vezes não é bom para a Cristina. Né? É onde que a gente vai encontrar esse equilíbrio no grupo de apoio. É que nem assim, as pessoas esperam por milagres, né? Quando a gente chega no grupo de apoio, queria que o negócio já fosse lá e resolvesse assim, né? E não temos isso, nem a receita mágica nós temos, né? Como trabalhar isso? Exatamente, né? A questão da fórmula, né? Algumas pessoas vêm para o amor exigente pensando que vai ser dito ali a receita, né? Como? E nós trabalhamos com isso, né? A partir exatamente dessas partilhas, quando a gente olha a história do outro caminhando e a gente se acha, então, primeiro a gente fala, né? Primeiro envolvido por esse abraço mesmo, de que o problema não é só comigo, a questão não é só minha, existem outras questões que envolvem, né? Qual é a minha forma de me cuidar, de me fortalecer, para que eu possa lidar com o problema. Eu acredito que a questão do trabalho de cada princípio já vem contribuindo para que a pessoa entenda. Como viver é um dia de cada vez, a fórmula mágica não tem, como não tem a fonte da juventude, né? Como não tem essas questões imediatas,
né? E tanto quanto a paisagem bela da nossa vida é construída no dia a dia, no aprendizado que nós temos uns com os outros. Não é fácil fazer a partilha, não é fácil vivenciar questões comportamentais, e a gente fala tanto no Amor Exigente, né? O comportamento de um afeta o outro, e essa questão envolve a todos nós. Não há uma regra. Ninguém no Amor Exigente vai dizer para você o que fazer em momento algum. Mas nós vamos estar juntos, né? A gente olha para aquela oração da serenidade, eu seguro a minha mão na sua, eu uno meu coração ao seu. E só isso, gente, já é uma questão muito complicada para conseguir aí fora. Dificilmente a gente vai ter um lugar onde a gente pode falar as nossas questões sem julgamento. Dificilmente nós vamos ser abraçados nas nossas maiores dificuldades. Dificilmente a gente vai encontrar um grupo que tem também, sabe, a coragem de partilhar as suas histórias conosco. Então, essa confiança cresce, né, a cada encontro. E a gente precisa se dar essa oportunidade, precisa se dar essa chance. A fórmula mágica vem a partir dos passos em que eu vou dando para ter um dia cada vez melhor, fazendo a minha meta, entendendo que dar o meu passo, por mais simples que seja, é difícil. Eu coloco uma meta pequena e simples, para mim não consigo fazer. Imagina o outro, né? E a gente acha sempre que o problema está lá. Então, a fórmula mágica é que o outro dê um passo gigante. Mas a gente não sabe que para a gente dar o nosso passo é difícil. E o nosso passo é tão pequeno. Quando a gente estuda as questões que envolvem a dependência, né, a questão do cérebro, a questão psicológica, que houve um caminho para que isso tudo também começasse. E esse caminho é uma dor profunda interna, às vezes. Imagina o caminho longo que tem que se fazer, né? Existe muita questão assertiva a ser construída, de autoestima. A pessoa que está na dependência, ela já sabe que ela vai ser martelada, que ela está errada, e às vezes a recaída é exatamente ela não conseguindo cumprir aquilo que ela sabe que ela precisava cumprir. E assim também somos nós. A gente coloca uma meta que a gente sabe que para sermos cada vez melhores, para estarmos com a saúde melhor, para estarmos mais firmes emocionalmente, a gente precisa cumprir e a gente não consegue. Então, a gente se sente já naquela missão e isso vai alimentando. É um exercício. É um exercício Cristiana, diário. como a Suzana citou o Cacá aí, né? E ele sempre fala que a gente tinha que dar nota para nossas metas, né? Porque você cumpriu sua meta, tal, mas que nota você dá ao cumprimento da sua meta? Porque assim a gente tem uma noção, né, da dificuldade que é, às vezes, atingir uma meta semanal, que é uma meta pequena, como você falou, né? E numa família, Cristina, às vezes somente um dos parceiros frequenta os grupos. Você acha que mesmo assim o grupo funciona nessa família? Em geral, sabe, em todo o programa, né? O programa tem 30 anos, gente. Quanta coisa já realizou. E aposto que, não vou dizer 95%, foi um membro da família que começou aí no Amor Exigente. Claro que, aos poucos, né, muitos outros membros foram entrando, mas com certeza um membro começou. Não foi a família inteira. Nunca uma família inteira chega no Amor Exigente. Nós viemos aqui. Em geral, nós todos, né, que somos adoecidos nas nossas questões, a gente chega esperando aquele abraço e ele vem. Então, quando um membro só participa, e o que a gente falou ali, o comportamento de um afeta o outro. Esse também está no estudo de um dos princípios do amor exigente, não é? E assim como eu tenho, né, eu sou afetado na minha família por todos os comportamentos, porque eles não estão lá ouvindo aquilo, o meu comportamento vai afetar a todos também. Então, a minha permanência no grupo, o que eu ouço lá, me reequilibra e faz com que eu me reconheça, como eu me coloque no caminho de cada vez melhor. E isso, à minha volta, o processo vai acontecendo naturalmente. Olha, mas como essa pessoa falava tanto e agora não fala mais? Nossa, mas e essa pessoa que ficava quieta, agora ela fala? Nossa, mas e essa pessoa que agora tomou uma atitude?
e ela está firme na sua atitude. Tudo isso a gente vem trazendo dos princípios do amor exigente. Aquela pessoa que se estava lotada de culpa, de repente ela começa a entender o seu processo. E é de dentro para fora. Ninguém está impondo nada para ela, não. Ela começa a se reencontrar diante do respeito que ela recebe, do abraço do amor exigente, do grupo de apoio. Hoje a gente tirou esse tema e esse mês precisa realmente desse tema para a gente entender que não é falação, né? Não é lá falar da vida dos outros, não é saber das vidas uns dos outros, é sabermos de nós, é nos colocarmos também olhando para o outro e acolhendo o outro. É um exercício de respeito, de disciplina, de organização, de horários, de cumprimento, né? Inclusive com as metas. Essas questões que a gente coloca para nós, levamos para nossas casas, para as nossas famílias. E isso é pitadinha, gente, é um pouquinho de cada vez. E aí, quando a gente fala, né? Hoje é o primeiro dia, hoje é o primeiro dia. Eu vou colocar um pontinho a mais. Hoje é o primeiro dia, eu coloco o meu pontinho a mais. E aí a gente, quando percebe, está cada vez melhor. O outro membro da família, quando percebe ele fala, mas onde ela está indo? Mas o que ela está vendo? Quantas vezes a minha filha me perguntou, nossa, mãe, mas onde você tem andado? Porque as minhas falas com ela também mudaram. A minha forma assertiva de colocá-la, entendê-la, de ouvi-la, de olhar para ela, eu aprendi no amor exigente. Então, eu acho que o outro vai notando e ele, por si só, vem vindo no nosso caminho. Então, cabe a nós também, voluntários, parceiros, amigos, né, aqueles que gostam do programa, e é um programa que há 30 anos vem formando vidas, pessoas, e fazendo muita coisa boa. Então, onde tem coisa boa, gente, vamos lá. Vamos mergulhar, e é esse o convite para as famílias. Você é sozinho a princípio, você vem sozinho da sua família, mas vai acontecer ainda um novo processo. Se não for para todos eles, vai ser para você. E vai ser para nós. E como disse a Suzana, como disse a Tânia, cada um tem o que contribuir para o outro. Você tem o seu papel lá no Amor Exigente, então venha. Com certeza. E como transformar o meu lar, minha macrofamília, num grupo de apoio? Pois é, né? A gente acabou falando aqui em várias questões exatamente nesse caminho, né? Quando a gente vem lá ouvindo os princípios, colocando as nossas metas, levando para a nossa casa, a gente não leva problema, a gente não leva a dor, a gente não leva as questões do outro, a gente leva princípios que fazem ação dentro de nós. O meu lar, eu preciso entender que o comportamento que eu tenho vai afetar ao outro. Então, é um princípio que eu pego lá e eu levo para minha casa. A minha atitude, o meu reconhecimento. E aí tem um pilar muito importante que a gente precisa fechar aqui falando desse pilar, que é a espiritualidade. A gente não consegue nada sozinho, a gente fala aqui. Um dos pilares do amor exigente é a espiritualidade, porque o poder superior pode muito mais, coisas que a gente não tem noção que a gente poderia, a gente ganha força com a espiritualidade, seja qual for. O amor exigente é pluralista, porque a espiritualidade é cultural, a espiritualidade é a nossa essência e é o encontro de cada um. Então, quando a gente coloca na nossa família uma pitadinha de espiritualidade, a gente está orando pelas nossas famílias, a gente está colocando a nossa mesa, a nossa comida cheirosinha ali. Hoje, eu só quero isso. Meu dia hoje é cada vez melhor, então eu coloco a minha comida hoje. Então, a gente vai assim, dando pitadinhas, transformar o nosso lar num grupo, como a gente fala aqui do Amor Exigente. A gente fala que o Amor Exigente é uma grande família, então vamos conquistar a nossa grande família na nossa casa, colocando no nosso lar, não com imposições, não com essas regras, mas sabendo de um amor que é exigente. Nós temos responsabilidade sobre as nossas questões do nosso lar, e a gente coloca lá também um pouco de nós, né? E nada muda se a gente não mudar, então nós temos que passar primeiro por esse processo, fazer do nosso lar realmente uma família, uma célula da sociedade para o bem,
né? A gente precisa fazer essa construção, e essa construção é a partir de nós. E é igual as metas, viu, gente? Não vamos chegar reformando tudo de uma vez. Mas quando a gente entende que o amor exigente precisa do nosso posicionamento firme, a gente se torna uma pessoa mais firme. Apesar, assim, com o nosso autoconhecimento, a gente consegue isso. Quando o apoio de um pelo outro, né, com a nossa oração da serenidade, a sabedoria que a gente precisa ter para entender que algumas coisas nós não vamos conseguir mudar, mas aquelas que a gente consegue, com coragem, a gente vai conseguir. E a gente chega lá no grupo e fala, eu consegui fazer essa semana uma mudança na minha rotina. E não é com imposição, não é com briga, não é com desequilíbrio. É conversando, dando ao outro autonomia. Quando eu imponho, eu não dei autonomia, eu dei uma ordem. Mas quando eu convido, quando eu deixo o outro ajudar, eu estou dando para ele esse poder. E eu também preciso me transformar a partir da contribuição do outro. Porque quando eu chego cheio de autoridade, eu estou no amor exigente, você não está. Então, eu tiro dele tudo que ele tem para me dar. Né? Então, colocar no nosso lar é isso. Mas, Cristina, que coisa boa, que papo bom, né? Foi 1 hora, você acredita que passou 1 hora? Porque quando a gente fala, quando a gente fala do amor exigente, é uma paixão, né, que não dá vontade de parar de falar, né? Mas, infelizmente, nós temos, né, o nosso princípio também de disciplina que a gente tem que cumprir, na verdade. E eu agradeço demais a sua presença, a sua viagem aqui até Campo Grande. Eu me senti um pouquinho aí em Guaratinguetá também, minha terra natal. Agradeço todas as pessoas que estiveram conosco aqui e as pessoas que vão assistir essa live, com certeza serão premiadas, né? Eu convido você a ficar mais um pouquinho aqui conosco e se você quiser se despedir, Suzana também, a palavra é de vocês. Bom, eu quero agradecer, né, a sua disponibilidade, Cristina, e você ter dado o seu sim, né, para participar da live conosco, né, nos enriqueceu muito, né, tem muitos elogios aqui sobre a sua fala. E gratidão por esse momento, né, e obrigada a todos que participaram aqui conosco. Obrigada, Cristina. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Já me encontro aí em Campo Grande, junto com vocês, junto com todos que estão aqui ouvindo, porque o amor exigente é isso, né? A gente se reúne aqui, mas de coração nós estamos espalhados. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. O Amor Exigente Guaratinguetá está de braços abertos para todos, né? Inclusive para vocês. Vindo a Guaratinguetá visitar a sua irmã, apareça no nosso grupo. E eu, se eu for a Campo Grande, com certeza estarei com vocês, como já estou, e nessa meta que a gente fala aí, todo dia, né, cada vez melhores. Um abraço para todos. Um abraço. Um abraço. Obrigada, pessoal.